Zaidental, fundador e membro da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. E você deve estar se perguntando o que raio é empreendedorismo. Empreendedorismo é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Isso tem a ver muito com a minha história, inclusive. Eu, durante 14 anos, trabalhei em multinacionais na área de marketing, chegando ao cargo de diretor de marketing da América Latina. E nesse processo, inclusive, eu fiz um mestrado em empreendedorismo nos Estados Unidos, porque eu tinha um sonho de abrir algum dia algum negócio na minha vida. E eu brinco que eu saí convicto de que eu nunca ia ser empreendedor, basicamente pelo meu pavor de ficar sem salário no final do mês. Voltei para o mundo corporativo e continuei minha carreira. Durante essa fase, eu fui muito feliz, só que aí um incômodo começou a acontecer. Eu comecei a olhar para o futuro da minha carreira e falar, puta, não é bem isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E a grande pergunta era o que eu queria fazer da minha vida. E eu comecei a investir tempo e energia em descobrir essa pergunta, o que eu quero fazer da minha vida. Foi aí que surge a Rede Ubuntu de Empreendedorismo. O empreendedorismo é um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de você, refletir sobre o que você quer, quem você é e como você vai colocar isso em prática. E aí, portanto, as relações de trabalho são decorrência desse processo. Hoje em dia, a gente não pensa mais em quais são os empregos ou as carreiras. Muitas vezes a gente vai fazer várias coisas, vamos fazer várias atividades em busca do nosso propósito. E isso é empreendedorismo. Se ainda está meio abstrato o que é empreendedorismo, a gente criou um modelo chamado modelo Purpose. Purpose é propósito em inglês. Você vai entender por que está em inglês daqui a pouquinho, porque a gente vai brincar com essas letras. Purpose, propósito, é a nossa direção, nosso norte. É para onde a gente quer caminhar. É o para que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Para que você está fazendo a sua atividade? Ou várias atividades na tua vida? Essa pergunta ela é bem difícil de responder, mas o processo de respondê-la é fantástico e é preciso responder. Principalmente porque em momentos difíceis é ela que te ajuda a levantar e seguir em frente. A primeira letra do Purpose é P, de paixões. Aquilo que você ama fazer normalmente orna com aquilo que você é muito bom em fazer. Se você não sabe o que é orna é combinar, é alinhar, tá? Então, aquilo que você ama fazer normalmente combina com aquilo que você é muito bom em fazer. Ter consciência sobre seus talentos e sobre o que brilha teu olho é fundamental na jornada do empreendedorismo. E é engraçado como muito pouca gente tem consciência sobre o que ama fazer e sobre o que é muito bom em fazer. Basicamente porque a gente passa a vida inteira refletindo sobre o que a gente não é bom, focando nos pontos de desenvolvimento, no que a gente precisa melhorar. Por exemplo, o boletim de escola é bem típico os pais gastarem um tempão nas notas baixas e não nas notas altas. Aqui a gente não está dizendo que você precisa focar só nas notas altas. Óbvio que você precisa melhorar alguns pontos, mas é muito importante também focar nos seus talentos, naquilo que brilha teu olho. Quando você faz alguma coisa que você tem tesão por fazer, você faz de maneira diferenciada, você tem chance de fazer melhor. E no processo do empreendedorismo, fazer bem feito e fazer melhor é fundamental para atingir ótimos resultados. A segunda letra do Purpose é U, de Ubuntu. E agora chegou a hora de você descobrir por que chama Rede Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que significa relacionamento, interdependência, humanidade, colaboração. Na verdade, a melhor definição de Ubuntu é eu sou porque você é e você é porque nós somos. Portanto, é a consciência de que para realizar teu propósito, você vai precisar trabalhar em equipe, você vai precisar construir sua rede de apoio. E os empreendedores precisam ter uma rede para suportar e para ser suportado e para suportar os outros também. Essa troca, essa colaboração é fundamental. A tua capacidade de se relacionar, de dar e receber feedbacks, de construir redes, de trabalhar colaborativamente. São temas e são competências que muitas vezes na nossa jornada até aqui a gente acabou não se desenvolvendo. E o empreendedorismo tem foco em te desenvolver nisso. Ubuntu, tua capacidade de colaboração. Terceira letra é o R. R de resiliência. A tua capacidade de enfrentar obstáculos, cair e levantar. Fato é que na tua vida você já caiu muitas vezes e certamente você vai enfrentar outros inúmeros obstáculos na tua vida. Uma metáfora muito importante do empreendedorismo que a gente usa é a natureza. Tempestades fazem parte da nossa jornada.
E aí que entra a nossa capacidade de efetivamente enfrentar essas tempestades e seguir em direção ao nosso propósito. É importante dizer que todo modelo Purpose ele está interrelacionado. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito em resiliência é propósito. Quanto mais consciência do seu propósito, mais você é capaz de levantar e enfrentar os obstáculos. Por exemplo, quando você está na lama, você responder para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo mesmo, te ajuda a levantar. Ou mesmo o P de paixões. Se você ama aquilo que você está fazendo e tem algumas coisas que você ama no seu dia a dia, isso também te ajuda a levantar e enfrentar esses obstáculos. Ou mesmo U de Ubuntu, que são os outros. Outras pessoas podem te apoiar nos momentos mais difíceis. E você ter uma rede de apoio é fundamental, principalmente nesse mundo em transformação que a gente está vivendo. Então, empreendedores de cada vez mais sucesso são mais resilientes. E aí, portanto, você precisa refletir o quão rápido você levanta e também o quão forte você acaba levantando depois de um obstáculo. P de protagonismo, a tua capacidade de assumir as rédeas da tua vida e fazer você. Quem é responsável pelo seu propósito é você, ninguém mais. E a gente costuma dizer que tem uma criança interna dentro da gente louca para delegar esse propósito para alguém, para o mercado, para os clientes, para os investidores, para alguém. Alguém é responsável por esse propósito. E na verdade quem é responsável somos nós mesmos. Eu sou responsável pelo meu propósito e eu preciso tirar a bunda da cadeira e sair fazendo, ter iniciativa, planejar, ir atrás. Eu brinco que alguns milagres até podem acontecer na jornada e efetivamente aparecem algumas pessoas ou acontecem algumas coisas na nossa jornada do empreendedorismo que nos ajudam bastante. Mas quem tem que começar essa história é você. O de olhar, ouvir e sentir. Aqui tem a ver com a capacidade de percepção, a tua capacidade de enxergar macro e enxergar micro. A tua capacidade de enxergar teu propósito, que é um sonho, que é uma direção, e a tua capacidade de olhar a planilha que você precisa realizar hoje à tarde para você fazer o seu trabalho. A tua capacidade de escuta, a tua capacidade de escutar, se escutar, porque tem um monte de vozes interiores falando um monte de coisa pra gente, e a capacidade de você escutar os outros, porque tem um monte de gente que fala um monte de coisa pra gente. Ou mesmo os nossos próprios clientes falam um monte de coisa pra gente. Também a capacidade de sentir, porque as emoções fazem parte da nossa jornada. E é engraçado como nos últimos anos, nos últimos 100 anos até, o mundo do trabalho quase que negou as emoções. E muitas vezes a gente toma algumas decisões com base nas emoções. Óbvio que você precisa fazer análise, você precisa fazer planilhas, apresentações, você precisa criar uma análise, mas também as suas sensações são fundamentais nessa jornada. Olhar, ouvir e sentir tem a ver também com a tua capacidade de enxergar possibilidades. Esse mundo conectado que a gente está vivendo, com muita tecnologia, nos oferece inúmeras possibilidades. Caminhos que não existiam e você acaba criando novos caminhos. Isso está acontecendo cada vez mais no mundo. E essa tua capacidade de percepção aguçada é fundamental na jornada do empreendedorismo. E aí tem um cifrão, S de sustentabilidade, com um cifrão. Para você realizar seu propósito, obviamente você precisa de dinheiro, você precisa cuidar dessa questão material. Agora, muitas pessoas confundem dinheiro com propósito. Parece que, qual é o seu propósito? O seu propósito é ganhar dinheiro. Na verdade, já está provado até que quanto mais você realizar seu propósito, mais chances de ganhar dinheiro você tem. Se você fizer alguma coisa que tem a ver com seus talentos e com valores que você ama fazer, mais chances de ter resultados. E aí resultados materiais e também de sensações, de sentimentos de realização. Mas outras variáveis também, como é que você está do ponto de vista de relações, como é que você está do ponto de vista de corpo físico. Isso quer dizer, quais são os indicadores que você está medindo para ver se você está indo bem ou mal como empreendedor. A gente também não é adepto a dizer que não, o dinheiro vem como consequência só. Óbvio que você precisa criar uma massa crítica, você precisa analisar, você precisa criar os recursos necessários para você ir colocando o teu propósito em prática e fazendo acontecer. A última letra do nosso purpose é execução. Execução tem a ver com a tua capacidade de fazer na melhor excelência, nos mínimos detalhes.
Tem a ver com a única forma de se descobrir propósito é fazendo, não tem outro jeito. Então você precisa começar a experimentar, você começa a fazer várias atividades. E muitas vezes a gente faz atividades em paralelo, porque ao fazer essas atividades, isso nos mostra a direção, nos mostra o caminho. Muitas vezes a gente precisa dar um passo, e aí ao dar o passo é que alguns caminhos acabam se concretizando, acabam aparecendo. Tem a ver também com... Existe um paradigma hoje em dia, até um mito, né? De que trabalhar com propósito é só fazer coisas legais, você só tem atividades legais. Isso é um mito. Todo mundo que trabalha com propósito tem atividades legais e tem atividades que você não curte muito. Mas mesmo as atividades que você não curte muito, se você faz no mínimo detalhe, na melhor forma que você puder, para o seu propósito, isso faz toda a diferença do mundo. Quer dizer, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, mas você sabe para que você está fazendo, nossa, isso ajuda muito, né? Então, execução tem a ver com a tua capacidade de execução, de planejamento e colocar em prática mesmo aquele teu sonho e aquele teu propósito. Esse é o modelo Purpose, é o modelo do empreendedorismo, o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Nós, da Rede Ubuntu, acreditamos fielmente que, ao apoiar indivíduos para refletirem sobre seus propósitos e se conectarem com seus propósitos, eles vão fazer atividades, projetos, negócios muito melhores. E a gente acredita que o mundo definitivamente vai ficar melhor com pessoas mais conectadas com suas essências. Esse é o convite para vocês, embaixadores Wine, para refletirem sobre quais desses temas vocês têm de fortalezas que se destacam no seu dia a dia e quais são desses temas que você precisa de ajuda, você precisa de apoio. Nós, nessa parceria entre Rede Ubuntu e Easy, te ofereceremos trilhas de desenvolvimento para que você possa evoluir como empreendedor. Fica aqui o convite, portanto, para essas reflexões. Boa jornada de desenvolvimento para vocês.